Olá, tudo bem? E a família? O que a família pode fazer para estar andando junto, para ajudar esse filho que está vivendo um momento de como vestibulando, né? Essa é uma dúvida que para muitos pais ela é muito tensa, muito pesada. É hora de eu ficar sendo crítico com meu filho, está exigindo, colocando muitas regras ou não. Ele já se exige muito, então eu tenho que me manter à distância e deixar ele à vontade. O que eu faço para poder ajudá-lo nessa caminhada, né? Meu nome é Guilherme Davoli, eu sou psicólogo, trabalho em diversos setores, mas muito especialmente com estudantes, e o que eu tenho observado nesses anos é que a família é, sem menor sombra de dúvida, extremamente importante diante desse momento, mesmo para aquele estudante que já está pela segunda ou terceira vez prestando vestibular. A família é importante porque não é uma questão do estudante ter maturidade ou estar preparado. É o fato de que ele está vivendo uma outra realidade. Enquanto estudante regular do ensino fundamental, do ensino médio, preocupados ali com as provas do dia a dia, ou mesmo se você já tem um filho dentro da universidade, preocupado com os estudos regulares, com os estágios, a gente, de maneira geral, não pensa em competição. Mas, feliz ou infelizmente, quando chega o ano de prestar vestibular, ou nos anos em que se está prestando vestibular, essa tensão extra do não apenas ir bem ou tirar uma boa nota, mas muitas vezes a preocupação em como tirar mais que o outro, sem saber muitas vezes quem é o outro, vai gerando muita angústia. E nessa hora, muitos pais acabam errando na medida em que eles tentam trabalhar a motivação pela comparação. Pais, por favor, pensem nisso. Motivação significa, nesse caso, levar o teu filho a ter uma ação porque ele tem um motivo. E o motivo do nosso filho se envolver com o estudo ou querer entrar em determinado curso, determinada universidade, não pode ser simplesmente porque isso é uma tradição, porque isso é uma expectativa da família, não pode ser simplesmente porque o meu irmão mais velho ou meu primo já entrou, né? Na realidade é a construção de uma identidade, é a construção de uma carreira, é a construção extremamente individual. E o perigo nessas horas é quando eu, enquanto pai, para tentar jogar meu filho para cima, eu falo, olha, faz que nem fulano de tal, tenta por esse caminho, tenta por aquele caminho, olha, você não está fazendo como aquele teu irmão ou aquela nossa amiga fez. Não, vamos tentar compreender que cada jovem tem o seu tempo, aliás, cada adulto tem o seu tempo. Vamos entender que mesmo que você tenha 3 filhos, cada filho tem a sua forma de ser, sua forma de expressão, e que o vestibular é uma das portas de entrada para um futuro adulto. Ele não é a única porta de entrada, e por mais que historicamente ele venha logo em seguida ao ensino médio, né, o antigo colegial, ele não tem que ser naquele momento. Algumas pessoas vão descobrir suas carreiras mais tarde, vão descobrir suas carreiras depois que têm outras experiências, e não necessariamente tão jovem, e esse é um dado importante, né? No nosso país, cada vez o jovem está tendo que tomar essa decisão mais cedo, né? Antes a gente falava do estudante prestando vestibulares, entrando na universidade com 18, 19, e hoje a gente já encontra jovens que nem completaram 17 anos e já estão entrando na universidade, o que até pode dar certo, mas não necessariamente. Então, vamos trabalhar com calma esse momento, entendendo que a nossa casa, o lar, esse local da família, ele é um local de abrigo e de caminhar junto. E por isso, o maior veneno que a gente pode ter é o jogo das comparações. Se falar, tá bom, então eu não devo exigir nada do meu filho? De forma alguma. A gente pode sim apontar para as pessoas caminhos. O que a gente não pode, não deve, é estar martelando aquele caminho como sendo a única opção. Existem jovens, por exemplo, que se dão muito bem estudando sozinho,
Existem jovens que se dão muito bem ali no seu quarto, no seu canto, concentrando da sua maneira, no silêncio total. Existem outros que, para poder sentir segurança, inclusive para melhorar o nível de atenção, eles precisam estar em contato com os colegas, quer em situações presenciais, quer em situações virtuais, através do celular, do computador, para estudar junto. Você fala, mas estudar junto não é uma forma dele se perder com outras conversas? Isso vai de jovem para jovem. Existe sim pessoas que a hora que sentam num grupo virtual ou físico, elas se perdem, conversam de 1000 assuntos e acabam nunca concentrando, mas você não tem a menor dúvida que é justamente esse grupo que faz com que muitos outros estudantes consigam achar o foco e não se perder, porque um puxa o outro. É mais ou menos como aquele jovem ou aquela pessoa que tem uma dificuldade de sair para fazer atividade física, mas quando tem alguém junto, aí ele arranja força, ele arranja motivos para ter a ação. Pergunta número 1, né? Quais serão os motivos que estão fazendo meu filho estar em busca de um vestibular? Por que será que o meu outro filho parece que ele não liga para isso, ele não dá importância? Como é que eu faço para que ele entenda a importância de prestar um vestibular? Em primeiro lugar, saia do lugar comum. Né? Não vai simplesmente falar, você tem que fazer o vestibular, entrar numa universidade para ser alguém na vida. Todos já somos alguém na vida. Você não tem que entrar na faculdade tal para ter um futuro garantido. Ninguém tem um futuro garantido e cada vez menos isso pode ser dito, tá? No fundo, o motivo de cada um tem que ser buscado em cada um. Sabe, não é estudar porque todos estudam ou têm que estudar, mas compreender que estudar é a oportunidade de eu me conhecer com outras capacidades, outras competências numa outra situação. Videogame, Netflix ou outras redes de filmes. É lógico que esses são aparelhos que nos conectam ao mundo de uma forma muito mais intensa do que acontecia 2 ou 3 décadas atrás. E óbvio que eles são, então, grandes inimigos que devem ser eliminados de forma alguma. Eles devem ser simplesmente organizados na vida do estudante, na vida do nosso filho, né? Então não é para proibir um videogame, não é para proibir a série que ele está assistindo, não é para proibir o uso de uma rede social, não é para proibir oportunidades, porque o ser humano, nesse equilíbrio em que ele tem o trabalho, o estudo, mas ele tem também a diversão, o lazer, ele vai conseguir caminhar muito bem. Eu não tenho que proibir, eu posso sim, conversando com cada um dos meus filhos, e eu estou falando no plural, porque você pode ter 2 filhos passando por uma fase semelhante, aliás, isso é muito comum, eu entender qual é o time de um, o time do outro, como é que eles se organizam e se ele tiver com dificuldade eu poder auxiliá-los a falar, tudo bem, que horas você faz isso ou aquilo, mas não imponha você enquanto pai, leve a que ele tome essa decisão, porque quando você propicia ao teu filho, independente da faixa de idade, que ele junto com a família, sem que a gente precise elevar o tom da voz, que ele tome a decisão, olha, eu vou tentar desse jeito, eu vou tentar daquele jeito, eu vou por esse ou por aquele caminho, é como se ele estivesse assinando um compromisso, porque a ideia, por mais que tenha sido estimulada pelos pais, ela foi definida, na sua maior parte, pelo próprio estudante. Nós temos que pensar que é um momento de competição e todas as pessoas, com raríssimas exceções, no momento de competição se sentem inseguras. O medo do fracasso faz muitas vezes com que alguns estudantes prefiram nem dar importância para o próprio estudo, para a própria competição. Por quê? Porque se eu não der importância e não passar, é porque eu não estava muito preocupado com isso. Uma coisa que a gente tem assistido muito nos últimos anos, especialmente a última década, são jovens que querem que seus pais escolham suas carreiras. E a gente vai falar, mas isso parece tão antiquado, é? Mas o que acontece nesse caso é que o jovem às vezes fala, meu pai que escolheu, se deu errado, a culpa não é minha. O medo até de escolher e se arrepender
nossos filhos muitas vezes são inseguros. E para poder ajudá-los a restabelecer um ato de segurança, de autoconfiança, para tomada de decisão, motivo, e aí sim estudar ação, motivação para caminhar em busca dos melhores resultados, é que ele precisa descobrir o prazer dele com o conhecimento, o prazer dele se conhecer dentro daquele monte de novos conhecimentos e a partir daí ele poder acreditar que ele está construindo uma vida e a profissão, a carreira estão dentro da vida e não simplesmente cumprindo um ritual de que eu tenho que estudar, eu tenho que passar para ser alguém na vida, que é aquela expressão tão usada durante tanto tempo. Pais, não se culpem se você achar que por alguma atitude tua, seu filho não está caminhando. Procure caminhar junto. Muito mais, às vezes, ouvindo do que falando. E sabendo se posicionar na medida em que você conhece esse discurso. O caminho não é fácil, porque o sonho do pai, o sonho da mãe, na maioria das vezes, ele se completa dentro do filho. Mas nós temos que entender que nosso filho vai ter que aprender a sonhar nesse mundo com tanta diversidade. Caminhar junto, não comparar, ajudá-lo a encontrar os motivos para que ele encontre a ação. Tá ok? Muita força para você e para a tua família. Grande abraço.